E aí galera, tudo bem com vocês? Estamos aí para fazer o pré-jogo de CRB e Cruzeiro, que se enfrentam nesse sábado, dia 17 de setembro, a partir das 8h30 da noite, no estádio Rei Pelé em Maceió, pela 30ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro é o líder isolado da competição, com 62 pontos conquistados, enquanto o CRB está em 9º lugar na tabela, com 40 pontos. O time alagoano ainda alimenta chances de acesso, né? Está nesse momento aí 8 pontos abaixo do Vasco, com um jogo a menos, enquanto o Cruzeiro faz as contas para saber qual será o jogo em que o acesso matemático será confirmado. Fato é, se o Cruzeiro vencer o jogo de hoje contra o CRB e vencer o Vasco na próxima quarta-feira, a gente conseguirá então o acesso matemático na rodada 31. Isso só é possível porque o Londrina tropeçou já na rodada. Falando das prováveis escalações e começando com o CRB, dono da casa, o técnico Daniel Paulista deve manter a estrutura de time das últimas rodadas e uma provável escalação tem o goleiro Diogo Silva, a zaga com Gum e Wellington Carvalho, lateral direito Raul Prata, lateral esquerdo Guilherme Romão. No meio-campo, Claudinei e Juninho Valoura são os volantes, o Bruninho é o meio atacante central, Emerson Negueba joga mais pela ponta direita, Paulinho Mocelin pelo lado esquerdo e o Anselmo Ramon é o centroavante. O Anselmo, velho conhecido nosso, né, uma passagem marcante aqui pelo Cruzeiro, é o principal nome do time, somando aí gols e assistências. O Anselmo Ramon participou de 12 gols nessa Série B, marcou 7 vezes e deu 5 passes. O Paulinho Mocelin é um jogador que foi muito bem jogando junto com o próprio Anselmo Ramon lá em 2020, naquele acesso da Chapecoense, é um ponta muito rápido. Velocidade também não falta aqui ao Emerson Negueba, que é um cara que até deu trabalho para o Cruzeiro no jogo do primeiro turno no Mineirão. O Bruninho é um jogador que inclusive pertence ao Atlético Mineiro, cria da categoria de base deles. Filho do Bruno, né, um volante lateral direito que jogou no Atlético lá na década de 90. Ele deve ser titular hoje pela indisponibilidade do Rafael Longini, que normalmente faz o papel aqui do camisa 10. Claudinei e Juninho Valoura são jogadores com passagens pelo América. O Juninho, inclusive, jogou em Fortaleza, Ceará, Bahia, estava no América até essa temporada 2022. E a defesa também tem jogadores experientes, né? O Raul Prata, por exemplo, um cara que passou muito tempo no Sport. O Guilherme Romão, que é cria do Corinthians, um lateral de muita força. O goleiro Diogo Silva é remanescente das últimas temporadas, teve passagem pelo Vasco aí de relativo destaque. O Gum também, um jogador de muita história no Fluminense, já está no CRB há algumas temporadas. E o Wellington Carvalho também é um bom zagueiro, jogou no Coritiba, Ponte Preta, rodou bastante. O CRB não é um time bobo, só perdeu um jogo em casa nessa edição da Série B e o Cruzeiro vai ter que jogar muito bem para conseguir trazer esses 3 pontos. Falando do Cruzeiro, de Paulo Pessolano, devemos ter algumas novidades nessa noite, tá? Um provável 11 inicial tem o goleiro Rafael Cabral, a zaga com Giovani pela direita, o Lucas Oliveira centralizado e o Eduardo Brock pelo lado esquerdo, Felipe Machado e Neto Moura como volantes, Wesley Gasolina e Marquinhos Cipriano como alas. O trio de ataque é uma completa incógnita, mas eu acho que a escalação mais provável tem aí o Daniel Júnior e o Bruno Rodrigues como meio atacantes e o Luvanor no comando de frente. Paulo Pessolano relacionou esses 22 jogadores para a partida, lembrando que a gente não pode contar com o William Oliveira, que está suspenso pelo 3º amarelo, o Vagninho e o João Paulo estão em transição, né, após se recuperarem de lesões musculares, e alguns jogadores não foram relacionados por opção da comissão técnica. Casos aí dos zagueiros Aivaldo, lateral esquerdo Matheus Bidu e os atacantes Edu e Jajá. Para ficar mais fácil de entender as opções no campinho, né, esses são aí os 22 jogadores do Cruzeiro, os goleiros Rafael Cabral e Gabriel Mesquita como sempre. Para a zaga a gente tem Eduardo Brock, Lucas Oliveira e o Luiz Felipe, que reaparece depois de muito tempo. E eu coloquei o Giovani Jesus por aqui porque ele pode ser zagueiro ou pode ser ala direito, mas para hoje ele está muito cotado para começar como zagueiro pela direita. Até porque para essa função aqui como ala direito, a gente tem Wesley Gasolina, Léo Paz e o Rômulo, tá? O Rômulo reaparece aí entre os relacionados. Como opções de volante, Neto Moura e Machado, que são os titulares, Pablo Siles e Pedro Castro também viajam. E para a ala esquerda a gente tem Marquinhos Cipriano e Kaique. Então provavelmente o Marquinhos Cipriano vai fazer a sua estreia pelo Cruzeiro hoje. O Kaique também não jogou nenhuma partida nessa temporada, embora tenha sido relacionado algumas vezes e é um jogador que tem feito boa temporada lá no Sub-20, está cotado inclusive para integrar o elenco principal no ano que vem. Aí você vira para mim e pergunta, você duvida que o Pessolano é tão doidão que ele deixa o
o Cipriano e o Kaique no banco e escala o Bruno Rodrigues de ala esquerdo? Não, eu não duvido. Mas, em tese, o Bruno é uma das alternativas de ataque, assim como Stênio, Daniel Júnior, Chay, Luvanor, Lincoln e Rafa Silva. Como todo mundo sabe, a escalação do Cruzeiro é sempre uma incógnita, né? O Pessolano sempre pode tentar fazer alguma alternativa diferente, mas eu vou colocar aqui aquelas possibilidades que eu acho mais realistas aí de possível mudança. Enxergo uma disputa aqui na ala direita entre o Wesley Gasolina e o Léo Paz, tá? Acho que começa o Gasolina, mas se porventura o Léo Paz voltar a ser o titular aqui na ala direita, não vai ser nenhum absurdo, até porque ele foi titular em boa parte da Série B. Existe uma possibilidade do Giovani não jogar aqui, do Machado ser recuado para a zaga e entrar, por exemplo, Pedro Castro ou Pablo Siles como volante, mas eu não acredito nisso. Acho que o PP vai manter Machado e Neto no meio. E aqui na frente tudo é possível, né? O Bruno Rodrigues pode virar ala, pode jogar em qualquer um dos lados do ataque. O Daniel Júnior pode eventualmente deixar o time para a entrada do Chay ou do Rafa Silva, e por exemplo, Luvanor poderia jogar pelo lado com o Rafa Silva ou até o Lincoln sendo um centroavante. O Chay pode voltar a ser titular, coisa que não tem acontecido há algum tempo, para ser aqui um meia atacante, um homem de ligação, né, tendo Rafa Silva ou Luvanor e Bruno Rodrigues como atacante. Então assim, o Cruzeiro tem opções. Uma hora antes da partida a gente vai saber quais são os 11 eleitos aí pelo Pessolano para começar o jogo, e na hora que a bola rolar que a gente descobre exatamente como que o time vai se posicionar. Porque praticamente toda a escalação do Cruzeiro oferece alguma dúvida ou alguma alternativa tática para o treinador que a gente só tira na hora que a bola rola. E reforçando, o jogo começa às 8h30 da noite desse sábado, a transmissão será feita apenas pelo canal Premier, e assim que terminar o jogo, ali por volta das 10h30 da noite, a gente entra ao vivo aqui no canal para fazer aquela tradicional live falando sobre a partida. Se gostou do vídeo, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito e usar os comentários para dizer o que você espera do jogo, deixar seu palpite de placar e também como você escalaria o Cruzeiro para esse confronto se fosse aí Paulo Pessolano, considerando esses 22 atletas disponíveis. Mais tarde a gente se fala então, muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!